quero trazer uma palavra breve para nós ministrarmos a ceia, mas uma palavra importante também. Hebreus 9,14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Sente-se, por favor, amados. Eu quero ler essa mesma passagem na Bíblia Viva. Já ouviram falar da Bíblia Viva, amados? Hebreus 9,14 na Bíblia Viva. Preste atenção. Calculem como o sangue de Cristo, com muito maior certeza, transformará as nossas vidas e os nossos corações. O sacrifício dele nos liberta das preocupações de ter que obedecer aos regulamentos antigos e nos faz desejar servir ao Deus vivente. Que diferença entre ter que obedecer e desejar servir. A nova aliança, ela começa no trabalhar da graça no nosso coração, não nas nossas atitudes. A religião dos homens quer mudar primeiro o comportamento, mas Deus não, Ele quer mudar as disposições mais profundas do nosso caráter, para que aquilo que nós façamos com alegria, por amor e gerado no Espírito, amados. Isso leva mais tempo para gerar um homem cheio do Espírito Santo do que gerar um religioso, porque o religioso tem um atalho, uma fórmula, tá pronto. Mas as coisas de Deus, elas são muito bem feitas. Paulo treinou 3 anos e meio, diz lá em Atos dos Apóstolos, seus discípulos, e nós sabemos que naquele tempo as pessoas tinham tempo para ouvir as pregações de Paulo, pastor Pedro. Diz que ele ia até meia-noite e o povo ficava ali até depois da meia-noite. Então as pessoas tinham tempo para se expor à palavra. A palavra ia lavando, o missionário Kenny ia lavando, ia limpando e restaurando. Era um trabalhar demorado. E hoje as pessoas, esse corre-corre da vida, acaba a pessoa perdendo várias aulas, várias semanas de culto, e isso acaba interrompendo aquela renovação da mente, porque Jesus na cruz, Ele já fez tudo, amados. Agora o que falta é a coisa mais linda e mais preciosa para o Senhor, chama-se culto racional. É você vir, sentar, ouvir, meditar, orar em cima e ser transformado, entende? Você honra a Deus muito mais se expondo essa palavra do que trabalhando para Ele na carne, amém? E também queria citar aqui, amados, que nós estamos felizes, né, que o nosso irmão Reinaldo casou-se lá no Rio Grande do Sul e trouxe a sua esposa Sônia Vinhô Bezerro, e ela, na próxima ceia, foi decidido o conselho, ela vai estar como membro, nos ajudando aqui, uma jovem casal lindo, né, estão servindo ao Senhor, isso é uma bênção, mais um reforço para a nossa igreja. Eu estou muito feliz também. Então nós vemos aqui, olha que coisa linda, o sacrifício dele nos liberta da preocupação de ter que obedecer aos regulamentos antigos. Amados, quantos legalistas que existem aí? Você tem que fazer isso, você tem que parar com aquilo, agora você é crente, você não pode, Amados, isso vai gerar pessoas frustradas e cansadas. Porque o milagre da graça, ele vai gerar o querer, o efetuar. Aí nós vamos ter uma nova natureza, aí nós vamos ter um novo pensamento. E é interessante se você ver aqui no texto que diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu sem mácula a quem, amados? Diz ali no texto. Se ofereceu a quem? A Deus. Tem uns que dizem assim, eu já vi uma historinha, porque você sabe, amados, que uma historinha às vezes contada numa rádio gospel ou num púlpito, que é falada, às vezes é repetida, e aí se torna um jargão e as pessoas não meditam se aquilo tem respaldo bíblico ou não tem. É muito cuidado, a gente toma muito cuidado para o que a gente ouve, se está na Bíblia, se não está. Eu já ouvi uma história, eu acho que você já ouviu, que o homem pecou, e aí Jesus chegou para Satanás e falou: quanto você quer para me devolver essas almas? Ora, o que é que Jesus deve para o diabo? Esse sangue não foi para o diabo. Diz que ele derramou sangue para abrir, porque Deus é santo, para que o Espírito Santo pudesse entrar. Jesus se ofereceu a Deus, ele não se ofereceu em sacrifício ao diabo. Jesus não tem que pagar nada ao diabo, ele é criador, o diabo é criatura. Então, quando Jesus derramou o seu sangue para pagar os nossos pecados, ele não morreu para dar o sangue para o diabo. Eu já ouvi gente dizendo, mano, que Jesus morreu para dar o seu sangue para o diabo. Ora, Jesus morreu, porque você sabe que todo ano fazia esse sacrifício ali no tabernáculo, e aquele era apenas um memorial, não cobria pecados, apenas aquilo era um memorial até a vinda do Senhor, e aquilo era oferecido a quem, amados?
a Yahweh, a Deus. Quando Jesus morreu, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Jesus se entregou a Deus, certo? E o seu sangue foi derramado para que Deus Santo pudesse penetrar no homem e limpá-lo. Porque no Antigo Testamento o sangue, ele apenas cobria, mas agora o sangue, o que acontece, amados? Ele tira. Eis aí o Cordeiro que tira. Então o que nós precisamos compreender, amados, que a morte do Senhor Jesus em nosso lugar não foi algo assim acidental, como se Deus fosse pego desprevenido, assim, tipo, o homem pecou, e agora? Segundo plano. Não, Deus sabia, e diz que Jesus é o Cordeiro que foi oferecido antes da fundação do mundo. Deus, quando foi criar o mundo, ele fez um concílio, né? Deus é um só, 3 pessoas, mas é um só Deus. E ele se reuniu e falou assim: vamos criar o mundo? Mas o homem vai pecar. E se ele pecar, alguém vai ter que morrer para limpar o ser humano, os seus pecados. Jesus falou: eu morro por ele. Aí o pai escreveu assim: morto, entendeu? Morto, porque para Deus as coisas que vão acontecer é como se já tivesse acontecido. Aí Jesus falou assim: eu vou lá morrer, só que precisa da tua ajuda, Espírito Santo, porque eu vou como homem, não como Deus. Então eu vou, e depois no batismo você entra e me ajuda. Aí a gente vai lá e faz isso aí. Olha só, amados. Então esteve envolvido o Pai, o Filho e o Espírito Santo na salvação do homem. Se houvesse outro jeito, o pecado é um problema tão complexo que só a Trindade, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo pode resolver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então saiba que Jesus, amados, quando ele morreu pelos nossos pecados, ele não devia nada para o diabo, e ele fez isso, você leu aqui, ofereceu o seu sangue a Deus, certo? O sangue de Jesus está lá, como no céu, como, você veja bem, amados, pagamento. Deus olha o sangue de Jesus e diz: você pode ser curado agora, agora você pode ser salvo, agora você pode receber prosperidade, agora você pode ser dotado da minha família, porque Jesus pagou. Porque o salário do pecado é a morte, e Deus não pode fazer vistas grossas do pecado. Eu estou com pena, porque veja, amados, a misericórdia de Deus e a justiça de Deus. Deus, ele é justo e misericordioso. Se ele fosse apenas justo, ele diria: pecou. Eu não posso ser um juiz iníquo e dizer assim: pecou, mas é meu filho, não vou mandar para o inferno. Não, teria que mandar. Se Deus é justo, o salário do pecado é a morte, o homem teria que ir para o inferno. Então se Deus fosse apenas justo, o homem teria que pagar. E se Deus fosse apenas misericordioso, ele diria: mas eu amo tanto eles, não quero que eles vão para o inferno. Mas aí Deus não estaria sendo justo. E se Deus fosse apenas justo, e o amor dele por nós, então Deus falou assim: alguém tem que pagar pelo pecado, já que eles são fracos e não conseguem, o meu filho vai pagar pelo pecado, porque alguém tem que pagar com morte. Então Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados, para pagar que você seja curado. Por que hoje Deus pode curar facilmente uma pessoa? Porque Jesus pagou para você ser curado. Jesus não pagou apenas para você andar em ruas de ouro lá no céu. Jesus pagou para você ter paz aqui, para você ter o fruto do Espírito Santo, para você ter prosperidade, para você ter alegria. Você tem o direito de dormir bem, você tem o direito de ser um missionário mundial e ganhar milhões de almas para o Senhor, porque Jesus pagou. Isso faz parte daquilo que Jesus Cristo salvou. Jesus não salvou apenas a sua alma do inferno, ele salvou todas as áreas de sua vida, foram incluídas. A morte de Jesus te salvou de tudo que é do diabo. A morte de Jesus te salvou da angústia, da depressão, da dívida, do desemprego, da miséria, da angústia, da doença. Tudo isso está debaixo dos seus pés. Agora, nós não poderemos exercer domínio, porque quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 1:28, que eles façamos o homem nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio, o homem não vai ter domínio enquanto ele não renovar sua mente. Enquanto o homem não renovar sua mente, ele vai ficar na igreja fazendo campanha, dizendo: Deus, me ajuda, você não tem pena de mim? Deus, eu estou sofrendo, meu pai. É porque ele não compreende que Deus deu domínio ao homem. Deus não vai exercer o domínio. Deus vai exercer o domínio através da nossa fé madura. Por isso é muito importante levar os santos à maturidade, ou seja, levar a cada um de nós a renovação da mente, para que nós venhamos a compreender quem nós somos em Cristo, o que nós podemos em Cristo, o que nós temos em Cristo, e aí fazer como Jesus fez. Porque você olha para Jesus nos evangelhos, você vê o que seria Adão se ele tivesse comido a árvore da vida. Adão pecou, então por causa disso vieram os efeitos da queda, mas Jesus obedeceu. Então Jesus, ele mostra como é o homem perfeito.
Se você lê os evangelhos, você vê como é que Deus criou o homem para ele ser, como deveria ser originalmente. E nós vemos Jesus em todo o tempo exercendo domínio sobre o mar, sobre os ventos, sobre os peixes. Não é assim que Deus disse? Exerça autoridade. Jesus exerce autoridade sobre a enfermidade, sobre a morte, sobre a cegueira, sobre a falta de pão, sobre a falta de alegria. Jesus, ele sempre estava exercendo domínio e autoridade. Ele ficava ali às madrugadas com o Pai, exercitando comunhão pela graça. E quando ele descia do monte, ele exercia o quê? Autoridade. E se nós não tivermos essa renovação da mente, nós vamos ter uma fé religiosa. O que é uma fé religiosa? Nós ficaremos na igreja fazendo campanha, esperando Deus nos abençoar. Mas Jesus Cristo já morreu para nós sermos abençoados. Agora o véu tem que cair, a mente tem que ser renovada, para que nós compreendamos que Deus não vai fazer para nós, Ele vai fazer através da nossa fé. Se você falar, se você impor a mão e se você perseverar, Deus vai confirmar. Lá em Marcos 16:20 diz que o Espírito Santo ia confirmando os atos dos apóstolos. O que significa? Até uma vez nós estávamos comentando, eu e o missionário Júnior, da viabilidade de que o livro Atos dos Apóstolos devia chamar Atos do Espírito Santo, né? Atos do Espírito Santo, porque nós vemos ali o Espírito Santo em ação. Mas aí nós chegamos à conclusão que não, que é ato dos apóstolos, é o Espírito Santo através dos apóstolos. Se falasse ato do Espírito Santo, parecia que não precisa agir através de nós, é o Espírito Santo, ele fará. Não, é ato dos apóstolos. Quem opera é o Espírito Santo, mas quem se move, quem põe a mão, quem é que prega, quem é que visita, é os apóstolos. Veja que Deus opera através da igreja. Diz Efésios 3:10 que Deus opera através da igreja. Tanto que ele diz em Hebreus 10:25, não deixe de congregar. Hoje em dia, amados, as pessoas dizem, não, eu vejo pela internet, é a mesma coisa, eu ouço assim, quando eu puder eu vou, quando não tiver hora extra. Amados, se eu disser para você que você parar de almoçar, que isso é um paliativo, não precisa. Isso é um luxo, na verdade, para quê? Ficar põe aquela comida, ficar mastigando, é coisa chata, né? Tudo almoçando, põe aquela comida, mastiga. Você não é uma luxo, é uma necessidade básica. Você vai começar a desmaiar, cair pelos cantos, não é, mas você vê os sintomas de uma pessoa com anemia, a vista fica embaçada, a mão começa a tremer, não é assim? O que é uma pessoa anêmica espiritualmente? A vista dela fica embaçada, ela só vê problema, luta, só vê perseguição. A mão dela começa a tremer, ela não tem mais força para fazer a obra do Senhor, não tem mais força para jejuar, não tem mais força para expulsar demônio. Veja, anemia espiritual. Se eu paro de comer comida, porque a comida física, ela entra pela minha boca, mas a comida espiritual é aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, porque a palavra de Deus é alimento, é espírito. E se eu paro de alimentar o meu espírito, o meu humor começa a se alterar. Sabe, amados, uma coisa que eu descobri, lá está em Provérbios 4, que essa palavra é remédio para o corpo. Tem gente que diz que não, mas eu te digo que sim, amados. Se nós começarmos a nos expor a palavra, ela não vai sarar só a nossa alma, a nossa mente, ela vai sarar a sua saúde, o seu corpo, a sua circulação sanguínea, o seu sangue, os seus nervos e ossos. Está lá em Provérbios 4. Tem gente que pensa que não, que a palavra de Deus é algo espiritual, que só mexe no espírito. Não, você sabia que a palavra de Deus é o melhor remédio? Se você estiver doente, amados, se estiver doente e quiser tomar o teu remédio, não tem problema, primeiro você pega a oração, claro, mas eu quero dizer uma coisa, se você quer sarar de verdade, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é remédio para o nosso corpo físico. Então eu quero que você guarde essa palavra no teu coração, que o que Deus tem para nós toca o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa eternidade, as nossas finanças, né? Provérbios 4, eu não tinha preparado esse versículo, que são remédio para o nosso corpo. Provérbios 4:22, tá? Saúde para o corpo. Então, se está dizendo aqui que você vai meditar na Bíblia e o teu corpo vai sarar, tem essa promessa? Tem. Então, além de você tomar o teu remédio, além de você ir no teu médico, comece a ler a Bíblia. Pastor, eu estou lendo a Bíblia, não estou entendendo nada. Não tem que entender. Pastor, eu estou lendo a Bíblia aqui, mas não estou sentindo nada. Não tem que sentir, apenas medita, leia, e quem vai te sarar é Deus. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Kenneth Copeland. Já ouviu falar do pastor Kenneth Copeland? E ele
tem 50 anos de ministério, e nesses 50 anos ele nunca tinha ficado enfermo, porque ele aprendeu que a saúde faz parte do ministério dele. Ele tem uns 80 anos, mas parece que tem uns 40, é bem forte o homem, né? Aí ele começou a ter uma infecção, e ele expulsava e não saía, expulsava e não saía, expulsava e não saía. Ele falou: Deus, durante 50 anos essa palavra funcionou para mim, não é impossível que agora depois de 50 anos não está funcionando. Aí Deus falou assim para ele: você lembra do que eu te falei? Medita nessa palavra de dia e de noite, e tudo que você fizer prosperará. Você está viajando muito de avião, você está pregando muito, você está fazendo a obra, e você está com eco do que você meditou, mas você não está meditando agora, você meditou no passado. Se você voltar de meditar agora, essa palavra vai funcionar agora, porque essa palavra funcionou enquanto você meditava. Quando você parou de meditar e viveu do que você tinha guardado do maná, e falou: não, eu já meditei tanto, 50 anos meditando, não é? É muita meditação. Quando ele parou de meditar, Daniel começou a fazer muita obra de Deus, fazer obra de Deus, e visitar, e viajar, e conferência e tal, e aí ele lembrava da palavra que ele meditou e tal, mas ele não estava abrindo a Bíblia, meditando hoje, né? Porque é o pão nosso de cada dia, porque o almoço de ontem não serve para hoje, está lá no sangue, tudo, está nos ossos, mas hoje nós precisamos. Então eu te digo, amados, todos os dias, seja disciplinado. Quem crê que nessa Santa Ceia Deus vai nos dar uma unção de disciplina? Amados, porque a diferença entre o sucesso e o fracasso é a disciplina. Você sabe que todo mundo sabe o que eu estou falando, e sabe, mas a diferença está em Mateus 7,24, diz que aquele que ouve e pratica é aquele que é sábio. Eu posso saber disso, amados. Eu estava meditando aqui na terça-feira de jejum, e quinta-feira de jejum, que se o sacerdote soubesse que tinha que aplicar o sangue na verga, e ele é sacerdote, ele pregava, fazia a obra, e ele sabia que tinha que colocar o sangue, e soubesse o componente do sangue, passasse na casa de todo mundo, e no final da noite ele estava tão cansado que ele visitou 400 casas, se ele não passasse o sangue na casa dele, ele morria. Está entendendo? Porque não adianta eu saber, é uma questão de ânimo para praticar. Portanto, todos os dias você separa um tempo para almoçar, para comer. Eu não creio que tenha pessoas aqui que ficam 3 ou 4 dias sem pôr nada na boca, hein? Vive de luz, né? Aquela seita lá que só vive a energia do sol, só não come nada. Não, você separa uns 2 ou 3 minutos todos os dias para alimentar o teu espírito. Que tal que hoje nós recebemos uma unção de disciplina? A grande diferença, amados, não está naquilo que nós sabemos. Olha aqui, a grande diferença não está naquilo que nós sabemos, mas naquilo que nós praticamos que sabemos. Amém? E eu creio que nessa Santa Ceia Deus vai nos dar uma unção de disciplina. Quem crê? Todos os dias, religiosamente, metodicamente, santamente, vamos todos os dias, disciplinadamente, meditar na palavra de Deus, nem que seja 5 minutos. Vamos começar com 5 minutos. Você não vai dormir sem meditar 5 minutos na palavra de Deus. Ali você está alimentando o seu espírito, semeando no seu espírito. Pastor, mas não estou sentindo nada. Não tem que sentir. Pastor, estou lendo aqui, não estou entendendo nada. Não tem que entender. Apenas medite. A revelação vem de Deus, a força vem de Deus, está certo? E eu creio, amados, que são pequenos detalhes que fazem grande diferença. A Bíblia diz que Saul estava na guerra e fez um voto tolo, que ninguém ia comer até que vencesse a guerra. E todo mundo começou, os soldados, a desmaiar, ficar com fome, e Jonas não sabia do voto do pai, pegou a vara e jogou assim no mel, e quando diz que ele colocou o mel na boca, os seus olhos se aclararam. Sabe o que significa, amados? Quando nós imitamos essa palavra, os nossos olhos espirituais começam a se abrir. Eu te digo, amados, um pouquinho de mel pode abrir os nossos olhos. Eu te digo, amado, você vai ver que todo crente deprimido, ele não medita na palavra de Deus. Não medita. Pastor, eu não consigo. Então hoje você vai conseguir. A unção virá sobre a sua vida. Você não conseguia até hoje. Pastor, eu dobro meu joelho, minha mente vagueia, eu não consigo me concentrar, eu não consigo orar nem 2 minutos, eu não consigo ler a Bíblia. Você está no lugar certo. Aqui é a unção de Deus, através da Santa Ceia. Você vai sair daqui animado e capaz. E nunca mais diga eu não consigo. Diga lá naquela Santa Ceia eu recebi poder para conseguir. E você vai começar a meditar 3 minutos por dia. E depois de uma semana vai dizer: pastor, que diferença essa semana da semana passada. Semana passada eu me preocupei, eu briguei, eu fiz tanta coisa, falei, gritei. Essa semana eu meditei 3 minutos por dia. 3 minutos, 3 conta-gota, ping, ping, ping.
3 gotinhas de sabedoria. Pastor, essa semana eu estou mais forte, estou dormindo melhor, minha pressão sanguínea voltou normal, eu estou mais calmo, eu estou alimentando, não dói mais, não dá azia, não dá dor de cabeça, não sei. É só o começo, amados, porque a palavra de Deus ela é remédio para o nosso corpo. E se ele diz isto, eu, se fosse você, não ficaria sem esse remédio. Como disse a missionária Rosana, se você tomar um remédio sem tomar água, entala na goela que fica aquela coisa, você fica 4 horas ali lembrando aquele comprimido. Então, além de você tomar esse comprimido, 3 gotas, diga: Senhor, eu quero orar em cima disso. Senhor, me ajude a entender, me ajude a praticar, me ajude, eu vou te adorar, sem entender nada. Amado, não espera as coisas mudar não, comece a adorar a Deus na situação que você está, comece a agradecer sem ver nenhuma mudança. Você vai ver que a palavra e a oração, 1 Timóteo 4,5, a palavra e a oração vai santificar você. Olha o que diz aqui para finalizar, como eu falei, Hebreus 9,14. O sacrifício dele nos liberta da preocupação de ter que obedecer aos regulamentos antigos e nos faz desejar ardentemente. Enquanto você não quiser fazer isso aqui, não adianta você fazer isso aqui, porque você é um religioso, porque o pastor falou, porque eu vou para o inferno, porque eu perco a bênção. Quando você faz algo, que nem eu te falei dos 3 minutos aqui, amados, se Deus não gerar o teu querer, não faça porque eu falei, porque você vai virar um religioso. Mas eu creio que Deus vai gerar esse querer, amém, amados? Porque Deus, Ele quer gerar em nós o querer e efetuar. Tudo aquilo que você não faz com alegria, você não tem galardão, você só faz por fazer. Mas quando é no Espírito, você sente prazer naquilo. Eu creio que está calor aqui, está abafado, mas você tem prazer de vir aqui, adorar a Deus, alimentar o seu Espírito, e você vai para uma semana preparado. Estava conversando com o irmão, que este ano, ele trabalhou bastante mesmo. E não foi muito compensador. Mas ano que vem ele vai trabalhar menos e vai estar mais na casa do Senhor. Porque enquanto os outros fazem hora extra, ele está aqui. E o pouco que ele ficar na igreja, ele vai ganhar mais e vai ter mais qualidade de vida. E tudo que ele fizer vai prosperar. Amém? Então estar na casa de Deus não é perda de tempo, amados. Esse tempo que você está aqui não é perda de tempo. Esse tempo que você está aqui, você está recebendo unção, poder, sabedoria para enfrentar uma semana e vencer. Vamos se colocar em pé? Só com louvor, missionária Rosana, vamos meditar nisso que nós ouvimos? Eu quero trazer uma palavra breve para nós ministrarmos a ceia.